o poder das formas pensamento? O que seria formas pensamento? Então, as formas pensamentos, elas permeiam a nossa volta, né? O que acontece? Os pensamentos, ora é energia, ora é partícula. Ou seja, tudo no universo é energia. Então, quando eu penso, automaticamente eu absorvo não só o fluido cósmico universal, mas as energias provenientes do planeta, né, que a gente chamou ectoplasma, vem da natureza, dos animais da própria planeta Terra. Então, nós estamos sempre conectados com o todo. Quando Jesus falou assim, amai a Deus acima das coisas, de todas as coisas, e o teu próximo a si mesmo, quando ele falou amai a Deus, ele não quis dizer um ser, né, como a nossa ancestralidade religiosa achava. Na realidade, ele quis dizer o todo. Amar a natureza, amar os animais, amar o alimento, amar. Para você ter uma ideia, Éder, uma coisa bem básica assim. O veículo, o nosso carro, ele tem átomos, né? Porque tudo é feito de átomo. Quando você agradece, que eu digo não é ficar falando para o carro assim, muito obrigado, carro, não é isso. Mas a alegria de tê-lo emite energia que penetra nesses átomos e faz com que a composição química do motor, ele tenha uma função melhor, por incrível que pareça. A gente não tem ideia do poder da energia que nós emanamos o tempo todo. Por isso que Jesus falou assim: vós sois deuses, pode fazer o que eu faço e muito mais. São as pequenas coisas que ele disse que, se nós hoje, nessa nova era, partindo para o terceiro milênio, entendermos, nós podemos viver muito melhor e a própria casa, a nossa própria casa, ela se torna um ambiente de paz e de harmonia. Então, cada vez que eu penso, eu emano energia. E a minha ideia fixa, eu crio formas de pensamentos. Quando eu penso uma coisa boa, as formas de pensamento só irradiam luz. Quando eu crio ódio, criam-se formas medonhas mesmo, entendeu? À nossa volta. E essas formas de pensamentos que faz com que os companheiros que eu, de jornada, eu não gosto de falar, para mim não existe obsessor, o que existe são companheiros de jornada, vinculados ao meu modo de ser, né, ao meu modo de pensar, eles se atraem e compartilham comigo, me fortalece nesses erros, entendeu? Até o momento em que eu modifico o meu pensamento. O pensamento, ele é uma composição de energias que nos permeia o tempo todo. E a gente não tem ideia. Há casas que curam e há casas que adoecem, provocado pelos nossos pensamentos, que essas formas, essas energias, a gente forma, não é que sejam seres, mas são energias que ela impregnam, elas são absorvidas pela parede. Chico, por exemplo, tinha aquele poder de botar a mão nos livros, né? E saber o que estava escrito. A leitura energética, vibracional, entendeu? Então, as formas, pensamentos, elas são muito. Quando você fixa muito num pensamento destrutivo, você está se destruindo. Interessante que você falou sobre é, até a nossa forma de interagir com os objetos ali, né? No caso, o carro, que você deu como exemplo, faz fluir melhor. É, é curioso que às vezes a gente vê pessoas que são irritadas, nervosas, ou até a gente quando tá num momento desse que parece que dá tudo errado, né? E aí a pessoa, às vezes, a gente tá numa maré, fala que é uma maré de azar, né? E Isso, tá irritado, e aí e não dá certo tal. Aí, quando você vai ver, é um negócio que queima, o outro que quebra. Você isso, acha que tem perfeito. uma influência E a gente do. acha que é o quê? Que é espíritos, né? A gente fala assim, tem um obsessor aqui que, minha casa está queimando. Acontece mesmo. Por quê? Gente, é assim, Somos nós mesmos, não precisa nem de ajuda para. exatamente. Às vezes a gente tá tão desequilibrado que a gente não precisa nem de ajuda do Nós obsessor estamos para nos emanando, atrapalhar, né? exatamente. Nós somos o nosso. Não gosto, mas já que aquele que nos acompanha, que nos prejudica, é um companheiro de jornada, por que, que eu falo que é um companheiro de jornada? Porque na realidade é um companheiro porque ele se afiniza com o meu pensamento. Você está entendendo? Se eu não pensar. Se você, por exemplo, eu gosto de música clássica, né? Os meus netos, são mais jovens, gostam de, por exemplo, de funk. É apenas um exemplo, né?
a batida e tal. Se eu tocar música clássica na minha sala, o que vai acontecer? Eles vão sair do local, porque não se afinizam, e vão para o quarto, talvez. E se eu estiver no quarto deles e estiver tocando funk, eu saio e vou para a música clássica. Então, essa afinidade, ela está ligada ao pensamento. O pensamento, ele cria. Nós somos seres co-criadores, nós somos. Cada vez que eu penso, eu crio uma forma. Agora, a intensidade dessa forma é proporcional à quantidade, à insistência naquilo. Por isso que a PNL usa muito assim, pensa 5 vezes, né? A gente tem na terapia, PNL é Programação Neurolinguística. neurolinguística. O que acontece? É assim, se você pensar o cérebro, vamos falar do cérebro que é a nossa usina, né? Ela que transforma essa nossa energia. Digamos que eu pense uma vez, o cérebro não dá atenção. 2 vezes ele não dá atenção. Terceira, 3 vezes já pensa, opa, aí tem. Na quinta vez, ele já começa a preparar o processo porque aquilo ele entende que é necessário para a minha sobrevivência. Que ele só pensa em sobrevivência. O cérebro, eu costumo dizer que ele é burro. Ele quer me proteger, muitas vezes me prejudica, né? Porque quer me proteger, que é a famosa psicose, a famosa, por exemplo, assim, a amígdala cerebral, que né, digamos assim, é uma glândula responsável por uma proteção. Quando você insiste, tem muito medo de alguma coisa, ela te sequestra. Ela fala assim, esse cara não tem condição de pensar, então eu decido, né? Então, o que acontece? No meu comportamento, depois de 21 vezes insistindo naquilo, automaticamente o cérebro começa a buscar aquilo para você. Então, tudo que for referenciado a essa situação, a esse seu desejo, ele vai buscar, ele vai dar atenção. Tem 10 coisas aqui, uma coisa está voltada a isso. Então, ele vai, foca nessa situação, porque ela é a situação. Por isso que, quando as pessoas falam assim, eu quero ser tal coisa, eu quero fazer tal coisa, eu quero conquistar alguma coisa, você começa a insistir, o cérebro vai e começa a focar situações em que você encontra o caminho. O inverso também acontece, né? Tipo assim, eu sou azarado, tudo acontece comigo, eu não dou sorte. Então, o próprio cérebro trabalha nesse sentido. Tudo tem que dar certo. Não, mas não vou me esforçar porque você está entendendo? E isso tudo, o pensamento, esse pensamento cria formas à minha volta que vão atraindo situações. Emmanuel chama isso de campos morfogenéticos, né? Os campos mórficos. O que acontece? Você está sempre preso ao móvel vizinha negra, digamos assim. Aqui está o sol. Eu escolho ou o sol que me ilumina o meu caminho, ou a nuvem negra que me obscura e não vê enxergar as coisas boas que estão à minha volta. Toda a responsabilidade disso são os nossos pensamentos. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.